Começando mais um Sociedade Metamorfose Podcast. Hoje eu estou naquele dia que eu não tenho aquele recado inicial padrão. Já tem que começar, a Karina fala que eu tenho mania de declarar conflito de interesse, então já vou começar declarando conflito de interesse. Os últimos episódios do podcast foram totalmente enviesados para o meu lado, porque eu estou conseguindo. Eu já estou aqui fazendo, né, só ressaltar a ausência do Gulu. Eu já tenho a oportunidade de conviver aqui todo mês, encontrar o Gulu e o Amoroso, são grandes amigos da minha vida. E eu trouxe no último episódio um grande amigo da minha vida também, e hoje estou trazendo o cara que talvez seja um grande amigo e o grande amigo por conta até da nossa história, porque é o cara que eu vi nascer. Esse é meu amigo desde o dia que ele nasceu, eu posso dizer isso. E então, porra, totalmente pro lado do meu coração aqui, né? Já trouxe o Herculão, o André Mendes, que eu carinhosamente chamo de Zezé. Convivo com dois grandes amigos e hoje eu trago mais um grande amigo que é meu compadre, padrinho do meu filho. Então eu vou ter que dar um tempo depois dessa, galera, e convidar um pouquinho menos, porque está tudo levado para o meu coração. E tão enviesado que o primo, que eu chamo de primo, carinhosamente o Bruno, eu chamo de primo, daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês, mas tão enviesado que é a primeira vez, eu acho, que a gente tem alguém que não é da educação física. Eu acho que é. Não lembro de nenhum convidado nosso que não seja de educação física. E por que, então, estou trazendo alguém que não é da educação física? Primeiro, por um conflito sentimental. Segundo, por uma coisa de mostrar um pouco da questão do desenvolvimento de carreira, que às vezes sai um pouco da nossa área. A gente vê hoje o Amoroso ainda como personal, eu como personal, mas a gente estudando, eu fazendo nutrição, saindo um pouquinho da área, o Amoroso indo muito para o lado da filosofia, e a gente, no caso da gente, não serve como exemplo, a gente continua na área. E o primo, de certa forma, acostumem que eu vou falar primo, vai ser muito difícil eu falar Bruno, o primo, embora de vez em quando ele vá lá e dê uma militada, e hoje ele vai trazer um pouco dessa história para a gente, a carreira dele se desenvolveu de uma maneira completamente sólida, e isso que eu queria trazer, o quanto, quando a pessoa se desenvolve do ponto de vista humano, o quanto a capacidade dela profissional, o quanto isso acaba emergindo uma capacidade profissional que não estava previamente planejada, porque você fica com seu horizonte expandido e você é capaz de assumir desafios. Você vai contar um pouco dessa história, é uma porrada de desafio diferente. Não tinha como eu não fazer uma introdução mais curta, dada o quão especial é o convidado para mim. Então, peço um pouquinho não é desculpa não, mas um pouquinho da paciência de vocês, porque eu acabo me emocionando um pouco. Mas agora eu vou passar, antes que eu me enrole, passar a palavra para o primo, para ele começar a contar um pouquinho da história dele. Só antes, primo Amoroso, quer fazer algum comentário? Assina embaixo tudo como você disse aí. É um privilégio trazer o primo. E como a gente também aborda no podcast muito a questão das carreiras, é um exímio exemplo para falar sobre questão de carreira, né? Essa foi a minha segunda intenção. E a primeira foi emocional. Bola contigo, primo. Maravilha, vamos nós. Primeiro agradecer aí a oportunidade, o convite, essa lógica do nepotismo aí. Total minha. Mas que eu acho que é bem bacana e, de certa forma, o que a gente está se propondo a fazer aqui, eu acho que é algo que a gente já faz com alguma frequência quando a gente está numa resenha, tomando uma cerveja, fumando um charuto, então acho que é legal a gente poder reproduzir, e acho agora talvez com um pouco mais de organização, assim, né, uma formalidade, tentando estruturar melhor aí o pensamento, mas é muito legal poder participar, acho que, desse projeto de vocês. E acho que quando vocês trazem, já entrando no ponto aí da carreira e tudo mais, porque eu estou na frente de dois super especialistas, duas pessoas que eu admiro, que eu sou fã e que estão assim, no topo de carreira em termos de conhecimento específico. Eu sei que é um conhecimento vasto, mas ele ainda assim vai numa linha cada vez mais de especificidade. E quando vocês me trazem aqui para falar sobre algo que é a carreira, eu estou numa linha oposta, né? Em algum momento da vida eu achei que eu pudesse fazer o que vocês fizeram, só que a realidade se mostrou justamente oposta e eu hoje não me considero mais
especialista em alguma coisa. Eu acho que eu sou um baita de um generalista, e aí acho que para dar um pouco desse contexto, eu vou começar do começo. Aí vocês vão interrompendo também para a gente bater uma bola aí, mas o começo é bem peculiar. Assim, minha primeira profissão é corretor de seguros. Eu segui a profissão do meu pai. Eu sou corretor, só não exerço mais, né? A gente é habilitado a corretor de seguros. E foi com 16 anos, eu tive que ser emancipado para poder exercer a profissão de corretor de seguros. E trabalhei com meu pai por muito tempo, e foi isso que me permitiu pensar em fazer uma faculdade que seria bem fora da curva naquele momento. Eu gostava muito do tema, mas eu não considerava a possibilidade de estudar astronomia. Eu adorava astronomia, eu estudava, lia muito a respeito, mas assim, isso não vai ser uma carreira, não vou ganhar dinheiro com isso, isso não vai me sustentar. E aí eu estava trabalhando, estava ganhando meu dinheiro com o seguro, falei, bom, agora eu acho que eu posso pensar na possibilidade de fazer astronomia. Quando eu fui fazer o vestibular, e fiz o vestibular de astronomia, passei, e fiz a faculdade conciliando a profissão de corretor de seguros e a faculdade em si, e fui tocando, consegui fazer um estágio no Planetário, que era um lugar que me encantava desde criança. Meus pais me levavam muito no Planetário, no Museu de Astronomia, então a astronomia era algo que mexia comigo desde a minha infância. E aí eu fazendo esse estágio no Planetário, eu fui ver ali uma coisa que para mim era muito interessante, que era a possibilidade de comunicar ciência, e com esforço de fazer isso de forma simples, né, para que as pessoas entendessem. A astronomia é uma ciência que todo mundo gosta, isso já é uma baita de uma vantagem, mas ainda assim, tornar aquilo cada vez mais simples, ou fazer esse exercício, né, de comunicar de maneira simples para o público em geral, foi um exercício que eu gostei muito no estágio, e eu tive aí a felicidade, né, de abrir um concurso pouco tempo depois que eu me formei, e aí eu fiz o concurso para o Planetário, e passei o concurso do Planetário. Eu sou astrônomo do Planetário da Gávea, concursado, Planetário do Rio, né, agora, concursado, e foi uma experiência assim fenomenal. E uma coisa curiosa, que eu consegui, um pouco antes disso também, exercer uma função que para mim ela é muito, muito relevante na sociedade. Eu fui professor na Marinha Mercante, dei aula de astronomia. Então eu tenho assim a honra de ter exercido a profissão do meu pai. Minha mãe é professora, eu exerci a profissão da minha mãe, e eu me desenvolvi na minha própria profissão. Sou astrônomo por formação, mas o curioso disso tudo, e aí eu vou falar bem rapidinho para a gente poder bater uma bola aqui, é o fato de que fala assim, fiz o concurso para o Planetário, estou falando de 2004, tenho já mais de 20 anos de astrônomo do Planetário, e aí, beleza, minha carreira é isso, ponto final. Não, eu fiquei 10 anos, 11 anos como astrônomo do Planetário, até 2015, e aí eu fiz um concurso interno na prefeitura, um processo seletivo interno na prefeitura, para um programa que era bem novo ainda, chamado Líderes Cariocas. E aí eu tive contato com uma galera da prefeitura bem fora da curva, assim, um grupo de servidores que saltou assim aos meus olhos o quanto essa galera era engajada assim na função, na missão mesmo de fazer o melhor. E aí eu me conectei com essas pessoas, e ao final dessa formação, eu vou uns 6 meses ali para a gente formar em gestão, né, de gestão pública, e pouco tempo depois que terminou esse curso, eu recebi um convite para ir trabalhar fora do Planetário, ainda na prefeitura, né, e aí eu fui descobrir um universo, e venho desbravando esse universo até hoje. Eu tive a possibilidade, nesses últimos 10 anos, de trabalhar eu não fiz as contas, mas mais 4 ou 5 secretarias diferentes. Estou falando de educação, estou falando de Casa Civil com transparência, de transportes, de desenvolvimento urbano e econômico. Hoje eu volto para a Casa Civil, né? Em fevereiro desse ano eu voltei para trabalhar na Casa Civil como coordenador de transformação digital, uma área de tecnologia aí bastante interessante da prefeitura.
E então, assim, a gente pode aprofundar um pouco mais aí, se vocês quiserem, a gente pode partir para astronomia, que também é uma área que eu brinquei bastante enquanto estive lá no planetário. Mas não, assim, eu estou um pouco ansioso para ir para a história da astronomia, que eu acho que vai ser, acho que eu acabei não falando isso na introdução, que era o segundo interesse de trazer uma coisa diferente, um pouco diferente, além de falar da carreira, trazer um pouquinho de, entre aspas, entretenimento com cultura para a galera que assiste podcast. Mas antes, queria que você falasse dessa visão aí, porque você faz, beleza, você faz, eu acompanhei isso tudo de perto. Aliás, tem no YouTube, se você botar lá Bruno Mendonça, tem lá as suas entrevistas para a RJTV, essas coisas. Deve ter, né? Na época da astronomia? Na época que ele era do Planetário, deu muita entrevista para falar de eclipse, sei lá, um monte de coisa, um monte de fenômeno. Eu tive algumas inserções na TV bem interessantes e poucas delas estão no YouTube, porque é questão de direito e tudo mais, então quando alguém sobe no YouTube, geralmente derrubam. Mas eu mesmo nunca subi, mas se pesquisar, a gente vai encontrar certamente a entrevista que eu dei no Jô Soares quando eu lancei eu ia falar sobre isso agora. O livro com o Sherman. A gente publicou o livro em 2010, porque as coisas caem. E esse quando procuro o meu nome, é uma das primeiras coisas que aparece, é referente ao livro e a entrevista. Trabalhar no planetário é um pouco isso, porque assim, a imprensa ela precisa desse apoio para poder falar de temas que são menos comuns, né, de um jornalista se apropriar. Então o planetário é muito procurado até hoje. Meus amigos que lá estão dão muitas entrevistas. Então a gente fazia atividades como observação do céu no próprio planetário, ou quando tinha um eclipse a gente ia para a praia do Arpoador, levava telescópios, fazia palestras e fica cheio, tem um monte de registro bacana disso. Eu fiz um programa inteiro do Globo Ciência, foi bem bacana. O pessoal, eu viajei, eles me buscaram, me levaram para um hotel fazenda no interior do Rio para a gente falar sobre cometa. Assim, eram 3 blocos e com uma galera jovem interagindo, tal. Foi um programa muito bacana. Isso também tem registro disso em vídeo, mas não sei onde encontrar. Eu tenho isso guardado, mas eu não publico isso. Eu não tenho isso publicado, de novo, por uma questão até de direito. E aí, depois eu acho que essa foi talvez a ação, assim, em termos de mídia que mais se destaca, assim, as pessoas comentam até hoje, que foi a nossa entrevista no Jô Soares para lançar o Porque as Coisas Caem. Como eu disse, foi um livro que eu publiquei junto com um amigo meu, também astrônomo, Alexandre Sherman. Ele me convidou para escrever o livro. E aí, quando a gente publica esse livro, foi publicado pela Jorge Zahar, e a gente tinha uma proposta de fazer uma trilogia e acabou ficando só nesse primeiro livro, porque depois a vida ficou mais complexa. O livro foi lançado em 2010, o mesmo ano que a minha filha nasce. Manu fez 15 anos e ficou bem complicado. O Sherman tinha a Isis, que já tinha acho que uns 3 anos, e aí a gente fica com mais dificuldade de dividir os tempos profissional, de pai e de escritor. O Sherman deslancha sempre, o Sherman tem mais facilidade, eu tive mais dificuldade de conseguir me concentrar, mas a proposta do livro era falar de maneira simples, né, para o público leigo, sobre a história da gravidade. E eu fiquei com a primeira parte, o convite foi para falar sobre a parte histórica até Newton, e o Sherman pegaria de Newton em diante para poder falar como esse conceito está nos dias atuais e tudo mais. Curiosamente, o tema História da Astronomia é um tema que sempre me cativou muito, desde o primeiro período, os trabalhos que eu podia optar por um tema, eu optava pelo tema de História. Meu projeto de final de curso foi sobre História da Astronomia. Eu falei dos anéis de Saturno, desde que eles foram observados pela primeira vez por Galileu até decifrarem, né, por que existe uma estrutura como o anel, que foi feito por Maxwell, que é um cientista super reconhecido pelas equações de Maxwell da física, mas no final das contas ele também estudou a estrutura dos anéis de Saturno, explicou por que não podia ser uma estrutura rígida, uma estrutura sólida, por isso é composto por pedaços, né, de rocha, enfim. E aí eu fiz, o Sherman foi o meu orientador na época do projeto final,
E quando ele me chama, ele já sabia que eu gostava do tema de história, e eu me dedico muito a esse tema, assim, hoje menos, né? Mas eu me aprofundava muito, eu gostava muito de ir no detalhe. E aí eu devolvo para vocês nesse ponto, porque quando eu estava nesse momento da minha carreira, eu achava isso, eu falava assim, eu vou ser um baita de um especialista em história, e eu vou escolher um nicho, e eu vou para dentro, e tudo mais, e falei, cara, é isso, é o que eu gosto de fazer, é o que eu vou fazer, como eu sei que é o que vocês gostam de fazer na área de vocês, e não foi isso que aconteceu, no final das contas eu tive essa revolução na minha vida quando eu saio da astronomia, e vou desbravar aí a prefeitura de uma forma geral, atuando, acho que principalmente na área de tecnologia. Eu fui para a parte de atividade e-mail, fui cuidar um pouco dessa parte administrativa, de contratos e tudo mais, quando eu trabalhava na Secretaria Municipal de Transporte, mas no final das contas, acho que a maior parte do tempo que eu passei fora do planetário foi na área de tecnologia, de TI, que não é uma especialização que eu tenho, mas é uma coisa que eu toco muito na linha de gestão, que foi o que eu me preparei para fazer. E aí, quando a gente se torna gestor, a gente acaba tendo uma visão mais ampla sobre tudo e menos específica, e foi aí que eu divergi do que eu tinha achado que era para onde eu ia, inicial. E aí eu fui para um outro caminho. Mas, assim, para concluir mesmo, eu me sinto muito realizado, estou na iminência de fazer 50 anos de idade, e quando eu olho para a minha carreira, eu falo assim, cara, se tivesse planejado isso, não teria dado tão certo, não seria tão interessante, né? Eu fico vendo que eu me permiti ousar e experimentar coisas que têm feito uma diferença, acho que tem formado muito aí a minha visão de mundo e as coisas que eu faço. Então, eu acho muito interessante assim, ter tido essas oportunidades. Sou muito feliz e grato pelas pessoas que me deram as oportunidades, que me convidaram para poder participar dessas experiências nas quais eu tenho vivido aí na prefeitura. Você quer falar alguma coisa? Sim. Manda, então fala. Essa mudança contingente do planetário, de trabalhar com o que você tinha estudado para a gestão, que foi ao mesmo tempo que você escolheu, mas ao mesmo tempo, previamente, não era o que você queria, digamos assim. Essa mudança contingente foi um pouco dolorosa na transição? Ou parece que você foi se habituando, ou foi querendo mais realmente partir para a gestão? Cara, ela não foi nada dolorosa. Ela foi muito... quando eu recebi o convite, né, o fato de eu ter vivido... A gente tinha aulas semanais, né, nesse grupo de líderes cariocas, era uma turma de entre 30 e 40 servidores, e a gente passava o dia inteiro junto, estudando lá no COPEAD. Então, assim, essa convivência fez com que eu tomasse uma noção do tamanho da prefeitura, começasse a ter uma noção do tamanho da prefeitura, né? Porque acho que até hoje é difícil dimensionar o que é uma prefeitura do Rio de Janeiro. É uma, assim, extremamente capilar, é uma estrutura gigantesca. A gente fala de 120 mil funcionários, né? Servidores, 80 mil inativos, pensionistas, enfim, é uma massa muito grande, é uma empresa do Rio de Janeiro, né? Então, assim... então, quando eu comecei a ter contato com essas pessoas e ver o que elas faziam, eu falei assim, cara, assim, o que eu fazia no planetário era encantador, era fascinante, era maravilhoso. Foi onde eu comecei a ser gestor. Eu tive um cargo gerencial, né, no planetário. Então, eu falei, mas isso que eu faço aqui no planetário, quando eu olho o que as pessoas estão fazendo na escala da prefeitura, eu falei, isso é impressionante, né? Você, com todo o respeito ao planetário que mora no meu coração, é você sair do time de júniors para jogar no time principal. Você vai para um outro patamar quando a gente fala de gestão de uma forma geral, de estruturas muito maiores. O planetário tem uma estrutura menor e consegue ser mais ágil em algumas ações do ponto de vista da gestão pública. Então, quando eu recebo o convite, eu falo assim, cara... Eu não imaginava que alguém fosse me chamar para jogar nesse nível. Aí me chama e fala assim, tô aquecido, né? Mantendo a analogia, tô pronto, vamos embora, vou encarar, vamos ver o que é. E fui trabalhar na Secretaria de Educação. A gente estava num projeto muito, muito, muito bacana na época, que era essa coisa do Fábrica de Escolas, de construir
muitas escolas para poder dar conta da demanda e o planejamento de como é que implantavam essas escolas na cidade, onde tinha maior demanda, maior carência por vaga. Então, era um planejamento, era uma coisa. E aí você reorganiza a rede para você fazer a educação infantil, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, gerenciar toda essa demanda, distribuir isso. Na época, a gente tinha 1.500 e poucas escolas, hoje são 1.500 e muitas, quase 1.600, mas é assim, e se a gente voltar um poucos anos atrás desse período, a gente tinha bem menos, assim, foram 300 escolas construídas numa gestão de 4 anos, alguma coisa assim. Então, foi bem interessante, bem desafiador, e aí eu comecei a ver como é que a coisa acontecia. Então, eu não sofri, eu muito pelo contrário. Eu aceitei, assim, na hora, para você ter uma ideia, até a função que eu estava indo era uma espécie de downgrade, quando a gente fala isso na prefeitura, né? Eu estava indo de um DS8 para um DS6. Isso envolve a questão de pagamento ali. É um cargo menor. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu topo, vamos embora. Eu não tenho essa coisa de status. Era o desafio, era a possibilidade de atuar num projeto muito impactante para a cidade, muito estruturante. E depois disso foram outros tantos, né? Assim, até hoje, e eu tenho dito isso, assim, hoje eu sou coordenador de transformação digital e eu acho que é o maior desafio que eu já estive na prefeitura, e um lugar assim onde a gente vê coisas muito interessantes acontecendo e na iminência de serem entregues para a prefeitura como soluções digitais, produtos bem interessantes para atender o cidadão de forma proativa e de forma personalizada. Então, assim, é pensar em como a gente usa a tecnologia para melhorar os serviços que a prefeitura presta, e hoje usando toda a tecnologia que a gente tem à disposição. Então, inteligência artificial, essas tecnologias emergentes de uma forma geral, como é que a gente faz uso do que a gente tem para melhorar a qualidade do que a gente entrega. Hoje assim, interessantíssimo estar na posição que eu estou, vendo o que está acontecendo e podendo contribuir de alguma forma nesse processo. Será que esse período teu no planetário, que vou usar um clichê, da forma que você viu que impactava na vida das pessoas que iam lá, isso fez com que você, numa oportunidade superior de impacto, que você poderia agir mais ainda, te inspirasse e te fizesse essa transição de forma mais suave, meio que subverteu aquela vontade de ser professor, ficar preso na astronomia. Quando você via a reação das pessoas, talvez tenha te sublevado o interesse, e quando você viu que poderia agir mais ainda, te fez transicionar de forma mais suave. Tu acha que foi essa experiência que fez você... Só fazer um adendo aí dentro do que você está falando, porque como eu conheço bem o Primo é um cara extremamente idealista, no sentido mais positivo que a palavra pode ter. E um cara que é bom de conhecer para jogar um pouquinho por terra essa história de que todo servidor público é um bicho preguiçoso que não quer trabalhar. Então eu vivo de perto. A gente tem que tomar muito cuidado com essas estereotipações, sim, não é? E que tem, na iniciativa privada também tem um cara preguiçoso que não quer fazer nada, que infelizmente ele leva a pecha de servidor público. O cara que trabalha mal dentro da iniciativa privada, ele é o funcionário público. E o cara que trabalha bem dentro do setor público vira o empreendedor. E aí, no final, tudo se trata de ser humano. Então, ele é um cara extremamente idealista que faz uma diferença assim, enorme nessa capacidade, na vontade de fazer as coisas dar certo. E mesmo onde é murro em ponta de faca, tá lá o Primo dando murro em ponta de faca. Então, vou passar para você de novo. Lá na frente eu faço aqui alguma outra intervenção. Somente em relação ao livro. Queria falar rapidinho do livro. Isso eu fechei na hora. Não, mas tem que passar para ele. Da transição de impactar as pessoas através do ensino da astronomia, aquilo te inspirou e o impacto maior fez com que você transicionasse bem.
Cara, isso é bem interessante. Acho que primeiro, até para reforçar aí o que o meu primo disse, que a gente se chama mutuamente de primo, né? Acho que isso é bem curioso. E vocês me chamam de primo, né? Você, amoroso, me chama de primo. Os nossos amigos em comum me chamam de primo. Eu tenho uma camisa da MCP lá, do Marcão do Glabella, que está escrito atrás primo. Ele me deu e estava escrito primo. Mas assim, então eu acho que a gente tem que enfrentar esse estigma, né? A gente tem bons e maus profissionais em tudo quanto é lugar, de fato, e eu sou muito feliz de conviver com um grupo muito seleto de servidores que tem esse engajamento, então é algo muito interessante. A gente sabe o quanto é difícil enfrentar, né, a burocracia e tudo mais. Acho que esse enfrentamento a gente também tenta superar com as questões do uso de tecnologia, mas não é trivial e tem muita gente se esforçando para fazer o melhor ali, e eu vejo isso acontecer diariamente. Agora, esse programa que eu participei, né, hoje eu sou o líder carioca alumni, né, que eu não estou mais na ativa, mas eu ganho esse rótulo de alumni. Então, o termo líder é algo que eu acabei exercendo muito na prefeitura, né? Tive essa oportunidade. Eu já tinha uma equipe grande antes no Planetário, aí passei por esse programa e assumi outras equipes depois. E eu estou falando isso porque quando eu converso com pessoas da minha equipe ou pessoas que têm potencial para trabalhar na minha equipe ou em outras equipes, né? A gente tem muita troca nesses grupos da prefeitura. E o que eu falo para as pessoas é o seguinte: quando elas têm uma oportunidade de se movimentar, como eu me movimentei, é um cálculo de impacto que tem que ser feito. Quando você sai do ponto A para o ponto B, se você, vou dar um exemplo aqui, é um professor numa escola e você atende, sei lá, 120 alunos, você tem 4 turmas, estou fazendo uma conta aqui qualquer. Se você receber um convite para sair, para deixar de impactar 120 crianças e vai para algum outro lugar, que você impacte mais nesse lugar. A conta tem que ser, para mim, tem que ser sempre essa. Assim, se você está saindo, você tem que ir para um lugar onde você tem uma capacidade maior de levar um impacto positivo maior para a sociedade. Então, quando eu estava no Planetário, eu me via muito no público que eu atendia. Eu um dia fui aquela criança que foi no Planetário. O Planetário atende, obviamente, a todas as faixas etárias, mas muito mais crianças de escolas que vão visitar o Planetário durante a semana. Então, pensar no impacto de que uma criança, assim como eu, pode ter ido no Planetário, passado por um processo de atendimento que eu fiz, saiu dali e falou assim: pô, acho que eu vou ser astrônomo. É meio que zerar a vida, né? Se isso aconteceu em algum momento, eu falo assim, cara, cumpri minha missão, já passei o bastão ali, mesmo que eu não saiba, eu fiz alguma coisa que eu acho que pode ser positiva ali para a vida de alguém. Então, isso por si só já era algo que move, de fato, né? Acho que é alguma coisa muito bacana da gente pensar. E sair do Planetário para trabalhar no projeto que eu descrevi para vocês, que foi inicialmente aquele do Fábrica, de construção e um redesenho da distribuição de escolas e uma organização diferenciada, um projeto extremamente complexo, que envolvia uma equipe imensa, muita gente. Eu era um apoiador ali, eu era um assessor, né, nesse projeto inteiro. Eu não liderei esse projeto. Uma pessoa que me convidou, que liderava esse projeto, e eu era ali uma pessoa na equipe dele ajudando a estruturar alguma coisa. Então, quando a gente pensa no impacto de um projeto desse, na quantidade de escolas que a gente pôde inaugurar para que crianças, né, estudantes pudessem usar, pudessem ser educados e tudo mais. Então, assim, para cada movimento que eu faço, eu penso nisso, penso no impacto, penso no quanto eu posso fazer de diferença com o meu esforço, obviamente com o de toda a equipe, mas a movimentação é minha, então o primeiro cálculo é meu. É isso que inicialmente faz com que eu tome a decisão. E é aquilo que eu falei, não importa, nunca é uma movimentação por questões financeiras, não precisa ser, porque eu já perdi dinheiro nesses movimentos e valeu a pena cada minuto de dedicação que eu pude ter. De novo, assim, é uma ação que a gente faz em conjunto, mas é importante ter esse entendimento de que
aquilo que eu recomendo quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que está numa condição dessa de movimentação, é o que eu trago para mim mesmo enquanto lógica para aceitar os convites que eu recebi até hoje. É impressionante como tem, assim, você falou muito, primo, da gente enquanto especialista, e eu acho que quando você aprofunda muito num assunto, você tem pouca possibilidade de lateralizar para outro assunto. Mas quando você aprofunda muito no assunto, sem perder de vista o que está em volta, o geral, que é o que a gente tenta fazer, e foi o que você fez, se torna uma pessoa capaz de assumir desafios que antes não estavam previstos. E foi exatamente o que você fez. Eu acho isso um exemplo legal pra caramba, eu só estou reforçando, porque a dedicação ali na história da astronomia, você sai para uma coisa mais ampla e você vinha de uma outra coisa, então a tua cabeça já está desenhada para a capacidade de olhar as coisas ao seu redor, de não afunilar, o que normalmente acontece com algumas pessoas, principalmente quando você vai para mestrado e doutorado. Essas pessoas, engraçado é que elas afunilam e acham que estão vendo todo. Essa história a gente já tratou aqui em outro podcast, eu não vou entrar agora. Só queria fazer um adendo, mais um, que eu ia falar sobre a entrevista do Joio, principalmente do livro. Vou botar, eu tenho que lembrar, botar na descrição aqui o link para a pessoa clicar aqui, mas se botar lá Bruno Rainho Mendonça e entrevista no Jô, vai aparecer. E o livro que eu li há muito tempo, tem muito tempo, porque foi logo assim que saiu, e você cumpriu bem essa missão que você falou, que há sempre o desafio de um cara técnico quando ele resolve escrever para o público leigo. E é um livro gostoso de ler, cara, é bem bacana, é bem fácil de entender o que está ali. E eu lembro bem da sua parte. Não lembro, Sherman, desculpa, não lembro da sua, vou pegar qualquer dia desse, vou reler, mas a tua parte realmente, eu lembro que eu gostei, se eu tiver que descrever aqui agora, eu não consigo, mas eu lembro que realmente era palatável, um negócio bem legal. A entrevista foi muito legal também, no jogo, que tem sempre aquela expectativa, né? Mas o jogo, cara que interrompia pra caramba, dependendo do cara, ele debochava, então você tinha sempre aquele... Foi tudo bem, galera, assiste aí que foi bem legal. Amoroso, queria fazer esse adendo. Aí sim, recentemente você recebeu uma proposta para voltar, né? Sim, sim. Para o Planetário. Foi na mudança da gestão, eu tive a oportunidade de conhecer quem assumiria a presidência do Planetário, e a gente conversou sobre a possibilidade de voltar, mas eu acho que essa experiência, essa oportunidade que eu tive de viver a prefeitura de uma forma mais ampla, ela ainda está, para mim, ainda é algo muito importante, e eu acabei optando por seguir, né, nas condições que eu estou, mas assim, eu estou muito próximo do Planetário. O presidente, é o Renato Pelizar, é um grande amigo, está fazendo um trabalho belíssimo à frente do Planetário. O diretor de astronomia é o Sherman, né, o coautor do livro. Então, meu amigo pra caramba, meu irmão, e assim, o diretor de administração e finanças é um grande amigo, a chefe de gabinete é uma grande amiga. Então, assim, eu tenho muitos amigos no Planetário. Tive um convite para fazer uma palestra lá recentemente com o Pelizar, a gente dividiu, e a honra de ter na plateia o meu primo, Alan, com o meu afilhado, Davi, a Karina, foram lá prestigiar. E acho que até depois dessa palestra que a gente começou a conversar sobre a possibilidade de vir aqui também. Você já está comentando isso há algum tempo, mas acho que essa palestra fez uma conexão de falar assim, cara, pô, é legal esse papo. A palestra era sobre Galileu, a gente estava... foi acho que em agosto, em setembro, não me lembro direito, e eu dei uma abordagem ali do Galileu em relação à astronomia, as contribuições que o Galileu Galilei trouxe em relação à astronomia. Ele é um cara que usa o telescópio de uma maneira diferenciada pela primeira vez, apontando para o céu e vendo coisas que antes não tinham sido vistas, as descobertas que ele fez. Então, assim, o tema astronomia com Galileu é um tema muito interessante. Aí a gente foi trocando algumas ideias. Então, assim, eventualmente eu sou chamado para fazer alguma palestra, para participar de um curso, né, de algumas ações que tratam de astronomia, para fazer observação do céu em algum lugar. Então, assim, a astronomia segue comigo, segue no meu coração. Acho que de fato, assim, eu tenho um orgulho absurdo de falar que eu sou astrônomo.
é engraçado isso, assim, eu tenho muito orgulho de ser servidor público, mas quando me perguntam, que vem à mente, assim, eu sou astrônomo. Porque é muito legal isso, é um baita de um quebra-gelo. Teve uma vez eu estava na consulta médica ali, esperando, né? Cheguei na sala de espera, tinha algumas pessoas sentadas esperando na minha frente, a pessoa foi preencher minha ficha. Profissão, astrônomo. Aí alguém que estava sentado, caramba, você é astrônomo, não sei o que. Aí eu terminei de fazer a ficha, sentei e fiquei conversando de astronomia com todo mundo na sala de espera. Quando eu saí, foi quase que, pô, que pena que o médico te chamou e tal. E assim, eu adoro esse assunto, falar sobre isso em qualquer lugar. É sempre muito interessante, porque desperta o interesse das pessoas. É um tema que mexe com o imaginário de muita gente. Então, assim, é muito bom falar que eu posso poder falar que eu sou astrônomo, e falar de astronomia e falar de forma simples. Acho que o livro atendeu também a essa questão. Isso é uma obrigação, cara, assim, quando eu me coloco na condição de fazer alguma coisa desse tipo, tenho a obrigação de falar de forma simples, como eu vejo o mundo. Não importa o que eu esteja falando também, se eu estiver falando de transformação digital, se eu estiver falando de tecnologia, não sou um especialista, mas eu vou tentar simplificar. Acho que é algo que eu trago de experiência que eu tive no planetário, de falar assim, eu preciso falar de forma simples para que as pessoas entendam o que eu faço, o que eu estou fazendo, e aonde eu quero chegar com isso que eu estou fazendo. Então é interessante. Claro, eu não falo isso para uma massa de pessoas, mas não importa. Para quem eu estiver falando, é importante que a pessoa entenda o que está sendo feito, o que está sendo proposto, seja no âmbito da astronomia, seja no âmbito do serviço público, o que a gente está fazendo, para que fique claro o impacto que a gente quer levar. E no final do dia, você achou que tinha saído da história da astronomia, mas a história da astronomia acabou não saindo de você. Sim. Tanto que você acaba participando de algumas coisas. Foi você que indicou aquele aplicativo? Para Karina. Para Karina, minha mulher, toda hora agora, onde ela está, ela aponta o aplicativo para o céu. Ela fica, olha aqui, às vezes eu estou ali concentrado em alguma coisa, ela vem me mostrar, sempre ansiosa. Isso é um assunto que realmente mobiliza as pessoas. Eu estou sempre te fazendo alguma pergunta. Tem um tempinho a gente esteve na sua casa com a sua luneta, é luneta, né? Telescópio. É um telescópio, tá. E ele apontou para o Saturno, cara. Eu tive uma visão de Saturno, não, de visualizar um anel, pô, é encantador, é maravilhoso quem puder ter essa experiência aí no planetário. Eu acho que é bem bacana. Aproveitando isso, acho que a gente podia ir dar uma... Você falou do Galileu, como é que é essa história aí? Quer perguntar uma coisa que eu já queria saber um pouquinho mais de detalhe dessa aí que você falou, né? Ele apontou para o céu, estava apontado para baixo. Eu já escutei essa história algumas vezes, acho que vale a pena. Legal. Bom, primeiro, acho que você trouxe um ponto muito interessante antes de falar da história, que é esse contato, né, com a ciência. Acho que vale a pena divulgar o trabalho do planetário, assim, que as pessoas que gostam de astronomia ou que querem ter essa experiência de observar, né, objetos celestes, planetas, lua no telescópio, visitem o planetário. O planetário tem observações do céu toda quarta-feira, depende das condições meteorológicas, e tem ainda um sábado por mês, mas aí segue lá o planetário que eles divulgam isso nas redes sociais, mas vale muito a pena. Quem nunca viu através de um telescópio precisa ter essa experiência, e tem lá astrônomos para receber e explicar tudo. Eu já fiz esse trabalho, é encantador, é muito bom receber pessoas e falar sobre astronomia e encantar com essas observações. Mas falando de astronomia, e antes de falar de Galileu, acho que a gente, né, para dar esse contexto do que foi o trabalho do Galileu, é importante a gente falar do que tinha antes, né, e bem antes. Porque, assim, acho que, de uma forma geral, a astronomia é uma das primeiras ciências que se pratica na Terra, né? A gente existia um modelo de sociedade nômade, onde os povos iam mudando de posição na sua localidade ali para poder exaurir os recursos que tinham no entorno, e de repente, com o domínio de determinadas técnicas a partir de observações celestes, você consegue ter os primeiros assentamentos. Por quê? Porque a técnica da agricultura, para você poder fazer isso da maneira adequada, você precisa ter noção de que momento do ano você está, né? Não existia calendário nessa época, então você tinha que recorrer à posição dos astros
e essa posição dizia, né, indicava, você olhando o efeito de determinadas coisas na Terra e a posição dos astros no céu, você podia saber a melhor época para plantar, para colher, quando era a época das chuvas, que deixava os campos férteis e tudo mais. Então, as primeiras cidades, não à toa, estavam próximas de rios, que tinham essa característica, e aí você consegue parar num lugar, não se deslocar mais, e as cidades surgem a partir daí, e aí daqui a pouco você começa a ter um domínio tão grande da técnica que você tem super safras, né? Famílias conseguem produzir muito a ponto de outras não precisarem produzir, né, alimentos e podem exercer outras funções. E aí você começa a liberar pessoas para além da prática da agricultura, da pecuária e tudo mais, e as cidades vão se estruturando melhor. Você tem daqui a pouco os centros, você tem as regiões onde existe de fato os plantios, enfim, e aí você começa a ter, acho que muitas cidades surgindo em diversos lugares do mundo, uma profusão aí desse domínio da técnica específico para cada área também tem esse diferencial. Então, o que era observado nessa época, né? O que ajudava para ter esse controle que é o calendário, ou a gente pode remeter muito a algo similar às estações do ano. O Sol, a posição do Sol em relação a um fundo de estrelas, que a gente conhece como as constelações zodiacais, faz essa diferença. Então, quando você tem, lá na época da Mesopotâmia, né, onde surgem as primeiras cidades, o Sol se aproximando ali da constelação de Áries, por exemplo, era o final do inverno. Era a época de tosquear os carneiros, tirar a lã dos carneiros, para poder... o inverno rigoroso, você crescia a lã, e aí você tosqueava os carneiros e pegava essa lã para produzir ali um material. Solstício ou equinócio? Vamos lá, a gente tem ali o que é importante da gente entender primeiro disso. Que a gente tem estações invertidas dos hemisférios. A gente está falando do hemisfério norte, a gente tem o fim do inverno acontece num equinócio, e aí, para eles, no hemisfério norte, era essa época. Você tem outras possibilidades para explorar um pouco as constelações zodiacais, o Sol se aproximando da constelação de Aquário. Você tinha ali a época de grandes chuvas, parecia que tinha alguém derramando um balde d'água. Logo depois, o Sol entrava na constelação de Peixes, aí era a época da pesca. Então, assim, essa associação, ela remete muito às estações do ano como a gente conhece hoje. E por mais que solstícios e equinócios já fossem pontos muito bem conhecidos por essas culturas, já se sabia quando ia acontecer ali, tinham esse domínio maior, não era a isso que se remetia, e sim a essa posição do Sol, né, nesse fundo de estrelas, para poder remeter a uma coisa que ia acontecer ali naquele lugar, naquela posição, naquele hemisfério, naquela cidade especificamente. Então, esse rebatimento a posição do Sol, e eu preciso identificar aquele conjunto de estrelas onde o Sol está, muitas vezes você não vê o desenho do que representa, mas está associado ao que acontecia aonde essas constelações foram batizadas, né, naqueles locais onde os nomes foram atribuídos, e eles permanecem até hoje. Mas olha que coisa curiosa, num outro hemisfério, aqui no hemisfério sul, não seria o fim do inverno, seria o fim do verão. Então, provavelmente, se fossem se fossem batizadas essas constelações por povos que vivessem no hemisfério sul, seriam nomes diferentes. A gente tem essa experiência em tribos indígenas até hoje, eles têm nomenclaturas diferentes para outras constelações associadas à sua cultura, à sua realidade. Então, cada povo tinha uma forma de cuidar disso. Mas acabou que esse conhecimento que a gente herdou, ele veio dessa população, né, que vivia onde hoje é o Iraque ali, tudo mais, na Mesopotâmia,
e depois foi absorvido ali pelos povos da Europa e tudo mais. Mas, assim, falando disso, por quê? Porque a astronomia tinha um valor inicial ali para medir o tempo e ter uma noção de em que momento do ciclo anual nós estávamos para que alguma coisa fosse melhor planejada, e aí isso estava acontecendo. E além do Sol, tínhamos a Lua, que sempre chamou muita atenção, né? Um satélite natural que se destaca no céu e tudo mais, e planetas. Né? Você olha no céu, você vê alguns objetos que não se comportam como as estrelas fixas. Eles se deslocam em relação a esse fundo de estrelas. As estrelas, elas não mudam de posição de uma forma que a gente consiga perceber a olho nu. Você nasceu com as estrelas numa posição, numa formação do céu, e você vai morrer sem que mude muito algo que seja notável para o seu olho. A gente sabe que muda num nível muito pequeno, né? Existe um movimento próprio, mas não perceptível no intervalo de tempo de uma vida, por exemplo. Então, a gente considera essas estrelas como estrelas fixas, por isso, e existe um conjunto de astros que se desloca, além do Sol e da Lua, foram chamados de planetas pelos gregos, significa errante. Então, os planetas, esses astros errantes que se deslocavam em relação ao fundo de estrelas, eles eram conhecidos por esse deslocamento, foram batizados com nomes de entidades mitológicas, né, dos povos que assim fizeram, e num determinado momento a gente sabia dessa diferença entre esses objetos, mas a gente não sabia determinadas características, tinha uma visão de que a Terra seria o centro do universo ainda, né, na época dos gregos e tudo mais, apesar de no final ali da antiguidade na Grécia já se tinha uma proposta diferente, mas sem muito embasamento, mas de toda forma a ideia que predominava era a ideia de que a Terra nem fosse um planeta, né, porque a Terra era o centro do universo, e os planetas eram esses astros errantes que se deslocavam. Então, quando aí, assim, isso eu estou falando principalmente dessa antiguidade, e a Grécia predomina e lapida esse conhecimento, aí a gente tem aquele quase um hiato, né, em termos de produção científica aí na Idade Média. Teve produção, os muçulmanos conseguiram manter esse conhecimento grego e aprimorar um pouco, mas depois vem o Renascimento, e aí essa retomada, né, do que foi feito na Grécia vem com força, e aí o Galileu exerce um papel fundamental. Aí sim a gente chega em Galileu, né, todo esse preâmbulo para falar do Galileu, porque ele teve um trabalho anterior, que foi o do Copérnico, que já propõe uma construção diferente, né, com o Sol no centro do universo, o modelo heliocêntrico. E aí a Terra, nesse momento, passa a ser um planeta junto dos demais, e aí já começa a tentar mudar a estrutura, né? Como é que se vê a construção e a estruturação do sistema solar. E aí o Galileu, bebendo nessas fontes, em outras tantas daquela época, ele começa a pensar e estruturar um modelo científico, né, para o universo. E quando chega essa ideia de que já existia na Holanda lá o equipamento, que era o telescópio, o Perspicillum, né, que juntava duas lentes com um tubo, que se o tubo unia essas duas lentes, uma que é a ocular, onde a gente põe o olho, uma que é a objetivo, e que isso aumentava o tamanho de objetos que estavam distantes. E ele era muito usado assim, para fins de navegação ou para questões de segurança, para saber se tem um navio se aproximando de uma costa para atacar, alguma coisa assim. E aí vem a ideia, que também não é uma ideia, ele não foi o primeiro a fazer isso, a apontar para o céu, mas antes se apontava para a Lua, e aí você via que tinha uma superfície acidentada e tudo mais, mas nada muito além disso, que ele também viu e registrou. Mas é quando começa a apontar para planetas, começa a ver determinados comportamentos diferentes e que podem corroborar a ideia do Copérnico, de um modelo heliocêntrico, e o Galileu foi o cara que usou o telescópio, observou esses planetas e viu coisas nesses planetas que permitiam reforçar essa proposta de que a Terra não era o centro de tudo. E isso gerou algum problema para ele. Ele defendia essas ideias, apresentava isso para a realeza.
a igreja em algum momento teve um enfrentamento ali, era próximo à igreja, ao Papa e tudo mais, mas ainda assim eu acho que ele foi muito enfático, isso não agradou na época, mas de toda forma o uso do telescópio, vou dar aqui exemplos, né, que a gente falou de Saturno, ele foi o primeiro a ver os anéis de Saturno e ele nem entendeu aquilo como anéis. Inicialmente a qualidade do telescópio dele não era muito boa, parecia que eram 3 bolinhas, né? uma bola maior e 2 laterais, era o corpo triplo do Galileu, e depois ele consegue melhorando, aí a gente vê que até os telescópios dele foram melhorando de qualidade quando a gente vê os desenhos dele de Saturno, mas para o final da vida dele já é alguma coisa que podia facilmente ser identificado como um anel, mas ele não usou esse termo, foi só o Huygens depois que disse que eram anéis, de fato, achava que eram rígidos, e aí depois tem muita história. Mas sem entrar nesse mérito, ele vê os anéis de Saturno através do telescópio, ele vê satélites orbitando Júpiter, 4 satélites, girando em torno de algo que não era a Terra, né? Em princípio se imaginava que tudo girava em torno da Terra, enfim, nessa modelo geocêntrico, aí ele vê que não é bem assim, tem satélites orbitando no outro planeta e fases em Vênus, né? Assim, quando você tem a oportunidade de ver o planeta Vênus no telescópio, você vê fases. E para explicar essas fases, da forma como elas eram vistas, elas não era possível de explicar com o modelo geocêntrico. Aí precisa de um desenhozinho que é melhor de ver do que falar sobre o tema. Existem muitas imagens sobre isso na internet. Então, as fases de Vênus, de certa forma, corroboravam também o modelo heliocêntrico, o modelo em que o Sol estaria no centro e a Terra não seria central, para essa posição relativa da observação de como Vênus se comportava. Quando eu digo fases, é algo muito parecido com as fases da Lua. Ele não fica redondinho, ele apresenta fases mesmo, vai aumentando a área iluminada e diminuindo conforme a posição dele em relação ao Sol. Então, dito tudo isso, o que a gente tem? É um cara que, fazendo uso de um equipamento que ele tomou conhecimento que existia, mas não tinha o uso que ele se propôs a fazer, ou seja, não apontar para um objeto terrestre, apontar para um objeto celeste. Pelo menos mais um cientista já tinha feito esse apontamento, mas não tinha tido os insights dele de apontar para esses planetas e ver características e, junto com a capacidade e inteligência dele, construir uma ideia que reforçaria o que Copérnico tinha proposto em 1540, mais ou menos. Galileu é 1610 ali. Um pouquinho antes do Newton, né? Pouco antes do Newton. Tem até aquela história, depois você pode falar aí da reencarnação. Isso é brincadeira do pessoal. Mas é curioso porque a morte do Galileu é muito próxima ao nascimento do Newton, né? Tem uma defasagem muito pequena. Mas não tem um calendário que, se você considerar, é mais ou menos no mesmo dia? Não tem no dia, não. Mas assim, é no mesmo ano. Se você pegar... também é uma tabelinha que tem que fazer, meio confuso, porque eles viviam sob calendários diferentes, né? Você tinha ali uma mudança no calendário gregoriano, que foi incorporada pela Itália, onde Galileu vivia, mas demorou para ser incorporada o calendário gregoriano na Inglaterra, onde Newton vivia. Então, sob o mesmo calendário, não coincide o ano da morte de Galileu com o ano do nascimento de Newton, mas nos calendários específicos de cada um coincide o ano, mas é só uma coincidência. De toda forma, eles não foram contemporâneos, né, por conta disso, mas é uma passagem de bastão muito importante também. O Newton tem uma frase que diz que se ele conseguiu enxergar além do que se via, porque ele subiu no ombro de gigantes, e um desses gigantes era o Galileu, e Copérnico e Kepler também ali, que Kepler era contemporâneo do Galileu, Copérnico foi um pouco antes, mas esse conjunto, né, de fatores e de conhecimentos e essa culminância aí das coisas foi muito interessante para a astronomia, e foi revolucionário na época. E é muito legal, estou falando de uma época muito específica, mas o que vem antes é muito rico, o que vem depois é rico demais também.
e falar sobre isso, estruturar isso. Eu tinha um curso no Planetário que era o curso de História da Astronomia. Eu vinha desde antes dos gregos ali, contando essas histórias aí dessas sociedades, pegando lá pinturas rupestres no Egito e na Mesopotâmia, aí a gente vem na Grécia. E na Idade Média tem uma produção também científica, por mais que não seja uma coisa, né, nesse nível que foi no Renascimento, que poderia ser, se não fosse algumas intervenções que aconteceram ali naquela época, alguns impedimentos por questões religiosas e tudo mais, a gente poderia ter isso antecipado, mas bem, teve esses acréscimos que não foram tão significativos, mas acho que os árabes deram contribuições importantes que não, nem sempre são destacadas, e acho que vale o destaque até no mínimo, pela manutenção desse conhecimento, porque esse conhecimento poderia ter se perdido com queimas de bibliotecas, com o que aconteceu em relação ao conhecimento que se tinha, e quando isso chega na mão dos árabes, eles traduzem, desenvolvem, melhoram ali, ajustam e são propositivos também, mas não é algo que a gente costuma ouvir falar muito. E graças a esse material, isso chega na mão dos cientistas do Renascimento através dos árabes, do que eles fizeram ali, e aí acho que tem aí um crescimento exponencial da produção da ciência como a gente conhece, até com Galileu e o método científico e tudo mais, algo que vocês conhecem tão bem quanto eu. Então isso é uma coisa muito importante, é um momento muito importante na história, e o que vem depois é só crescimento, né? Aí o uso de tudo isso que se conquistou a partir do uso de um instrumento tão relevante e do que se pensou do ponto de vista da astronomia, mas outras tantas ciências, né, se fizeram uso a física com o Newton, né, a mecânica e tudo mais. Então, assim, muita coisa aconteceu nesse período e foi muito importante e é muito bacana poder estudar. Eu falava especificamente de astronomia e vim até os dias atuais, mas tem muita coisa que acontece em paralelo e que, inclusive, reforça, né, o conhecimento astronômico, expande esse conhecimento. Falando em Newton, tem uma história dele que ele não queria publicar as coisas que ele tinha, mas tinha um cara que, ao mesmo tempo, em algum lugar, estava chegando nas mesmas conclusões e parece que ele descobriu. Tem isso mesmo? Como é que é isso? E aí ele vai e acelera? Não é muito, não queria publicar, não. O Newton, ele publicava, ele queria dar visibilidade para o que ele fazia, que a produção do Newton na ciência foi muito menor do que em outras áreas. Ele se desenvolveu, né, fez muito trabalho em outros temas que não a física e a astronomia, mas ele se deparou com um problema quando ele estava resolvendo ali as questões, porque assim, é importante também. O Galileu tem muitas contribuições na área da física, né, de queda livre, análise de pêndulo, e a mecânica inicialmente começa ali com ele, aquelas questões de medir velocidade em planos inclinados e tudo mais, aqueles exercícios todos que a gente faz nas provas de física, muita coisa veio com Galileu ali fazendo algumas experimentações e deduzindo algumas fórmulas. E o Newton pega isso e leva para um outro nível para construir a mecânica, né? O que a gente entende ali que são as leis de Newton e tudo mais. Então, o Newton, para que ele pudesse chegar nas conclusões que ele tinha que chegar, ele não tinha uma matemática que o embasasse. E o que ele fez foi desenvolver essa matemática, foi criar o cálculo diferencial integral. E também isso é algo aí, sim, que na mesma época você tinha em lugares diferentes, e não era um mundo globalizado como hoje, quando você sabe de alguma coisa, você publica na internet, daqui a pouco um monte de gente está vendo o que você fez. Naquela época não tinha isso. Então era difícil que um trabalho que estivesse sendo feito chegasse na mão de outra pessoa, mas existiam trocas de cartas, existia algum grau de comunicação, e a gente sabe que mais ou menos na mesma época tinham outros 2 cientistas correndo ali em paralelo, que é o que mostra também que
que assim, existe uma questão de maturidade, né, de determinados conhecimentos, de determinadas áreas da ciência que vão acumulando conhecimento, até que em determinado momento você tem ali uma disrupção, alguma coisa Sim. que precisa acontecer. Isso aconteceu nesse caso, porque por diversos caminhos o cálculo estava sendo desenvolvido, cálculo diferencial integral, que é essa matemática que precisava para que o Newton avançasse ali na sua obra-prima, que eram os princípios, né, os princípios matemáticos da filosofia natural, alguma coisa assim, se eu não me engano, que é a obra-prima dele, que é onde ele divulga tudo isso que ele faz, mas no meio do caminho ele soube que o Leibniz, na Alemanha, estava fazendo algo similar. Ele era mais rigoroso ali do ponto de vista matemático e usava ali essa coisa de documentação e tinha ali uma forma melhor de construir isso. E tinha o Fermat na França, que também estava indo por um caminho que podia se dizer que poderia culminar ali no cálculo diferencial integral. Você tem ali na Europa pelo menos 3 cientistas que não se conversavam caminhando, só que aí não sei se o Leibniz tomou conhecimento do que o Newton estava fazendo ou vice-versa, eles trocaram algumas farpas aí pela autoria daquilo, quando no final das contas ficou assim, é algo que é reconhecidamente um trabalho que ambos evoluíram muito bem, cada um da sua forma, e o formalismo ele tem ali um pouco dos dois, e, enfim, não tem... Olhando para trás, não é algo que a gente vê muita rusga, não, mas na época gerou um certo problema, e o Newton enfrentava muito, o Newton queria a prioridade, tanto nesse quanto em outros tantos, nas questões de gravitação. Ele tinha o Hooke ali que rivalizava com ele, né? Robert Hooke, que era um outro cientista inglês também. Eles tinham uns problemas e tal. Tinha a questão da mola, né? do cálculo da constante de elástica e tal, que também é um trabalho que eles fizeram. Então tinha ali uns enfrentamentos e ele ia para... Ele não era uma pessoa fácil, não. É quando a gente aprofunda um pouco mais na história da ciência, a gente vê o quanto esses cientistas eram humanos, tantos quanto nós, e tinham lá suas desavenças, e queriam suas vaidades, suas arrogâncias e essas questões, como existe no mundo de hoje aí, com todas as imperfeições. A gente chega a algum lugar, mas eles tinham seus problemas também, e eu acho que é interessante entender essas características humanas deles também e as dificuldades que se enfrentou naquele período. Apesar da genialidade, humanos sendo humanos. Sendo humanos, total. Essa questão do Leibniz e do Newton lembra até o William e o Darwin, né? Eles estavam desenvolvendo a teoria, só que eles se juntaram, conseguiram meio que em paralelo desenvolver. Primo, eu já ouvi falar que as teorias do Newton foi meio que o Ozempic do Newton. Ele criou um negócio que era para diabetes e acabou sendo para emagrecimento. Ele era, na verdade, um baita do ocultista, que ele era alquimista, ele queria desenvolver o ouro. Aí ele acabou que isso foi um descolamento, um desdobramento do estudo ocultista dele, e ele chegou nessas conclusões por querer desenvolver o estudo ocultista, por querer se aprofundar no oculto e não, digamos assim, no material. Foi tipo Foi sem querer, digamos. Não é sem querer querendo, digamos assim. Eu não tenho condições de falar sobre isso, porque eu não conheço essa parte da obra do Newton. Mas é aquilo que eu falei. De fato, ele dedicou muito mais tempo para temas não científicos do que para temas científicos. O Newton estudava... Essa é a primeira coisa que você falou. Hein? Ele se aprofundou mesmo. Eu já ouvi alguma coisa de proporção muito bizarra, assim, sei lá, 90% da obra dele não é científica. E se você imaginar que os 10% que ele dedicou para a ciência deu no que deu, o meu sofrimento é assim, por que ele não dedicou mais para a ciência? Imagina, né? Mas, enfim. Agora, como eu não conheço, nunca estudei ou analisei essa outra parte do que o Newton se dedicava, eu não posso confirmar isso, mas assim, não me surpreenderia, porque muitas vezes é isso, que você está se dedicando a algo, você tem lá as suas convicções, né, você quer
ver como é que você reforça ou explica ou justifica determinadas coisas. Muitas vezes, quando você aplica o conhecimento científico, nem sempre você vai corroborar a tua visão. E eu acho que a coisa interessante dessa época, principalmente, que hoje a gente vê muita gente distorcendo informação para poder comprovar o que ele quer comprovar, independente da realidade dos fatos, dos dados que se apresentam. A gente ouve falar muito sobre isso, vocês entendem muito mais disso do que eu, na realidade que vocês vivem, mas assim, é muito interessante ver essas obras. Aí eu não vou falar dessa obra, chamar assim, paralela do Newton, mas um trabalho que eu sempre gosto de reforçar foi um trabalho do Kepler, do Johann Kepler, porque o Kepler, ele contemporâneo de Galileu, ele faz um trabalho bem interessante estudando dados de um cientista chamado Tycho Brahe, que contratou ele para trabalhar. O Tycho Brahe, ele tinha um observatório com os equipamentos pré-telescópio que tinham ali a maior precisão, os mais precisos. Então, os dados do Tycho eram ouro. Assim, ele tinha ali, só que ele não conseguia analisar, ele não tinha aquele conhecimento, aquela capacidade de pegar esses dados e estudar para poder tirar conclusões. Então ele precisou trazer alguém para trabalhar com ele, para que tivesse essa competência, e ele identificou essa competência no Kepler e levou o Kepler para trabalhar. De repente ele viu que o Kepler era bom demais, ficou com medo de ser ofuscado pelo brilho do Kepler, né? De novo, cientistas sendo humanos, e resistiu um pouco em dar todos os dados que ele tinha, toda a massa de dados que ele tinha para o Kepler trabalhar, e quando deu, ao que tudo indica, ele deu os dados mais complexos, né? Não, de fato foi, mas assim, difícil analisar a mente dele se ele fez isso para dificultar ou não a vida do Kepler, mas no final das contas, ele deu os dados do planeta Marte, que eram assim, as observações, as posições mais difíceis de explicar aquele comportamento e tal, e o Kepler adorou. Ele só queria receber os dados para poder trabalhar e ficou anos trabalhando naqueles dados, até que ele publicou a Astronomia Nova, que tem as leis de Kepler, as 3 leis de Kepler do movimento, e isso também é primordial para o trabalho do Newton, mas o que eu quero falar sobre a Astronomia Nova é que assim, é uma obra que eu nunca li completa, eu consegui baixar em latim, não sei o quê, e tem algumas traduções e tal, mas nunca parei para ler, mas eu estudei bem essa obra para escrever o livro. E o que é interessante dessa publicação é algo que a gente hoje não faz mais e que ele fazia, que era mostrar toda a trajetória de como ele chegou ali, com os erros e acertos, com tudo que aconteceu no meio do caminho. Então isso é muito interessante, porque mostra justamente, né, o que aconteceu durante esse processo de uma maneira geral. Hoje, quando a gente lê um artigo, a gente lê o que deu certo. Né, assim, e aí eu estou falando sobre isso, eu vou voltar lá no Newton, na tua pergunta, que é isso. O Kepler tentou coisas que deram certo, coisas que deram errado, e as coisas que deram errado ainda assim foram extremamente úteis para chegar onde chegou. Isso está documentado. No Newton, eu não vi tanta coisa assim, até porque essas obras são muito dissociadas, as obras não científicas das obras científicas do Newton. Então é difícil, eu pelo menos no que eu estudei, eu não me deparei com essas coisas assim, o que deu errado fez com que ele fosse, o que deu errado no estudo não científico permitiu que ele chegasse a boas conclusões do campo científico e chegasse onde ele chegou. Não consigo eu aqui, no que eu fui capaz de estudar dele, fazer essa relação, mas quis usar o exemplo do Kepler para sinalizar isso, que assim, quando a coisa é bem documentada, talvez as obras não científicas dele sejam bem documentadas e eu não as estudei, deem esse indicativo de que fez com que ele conseguisse chegar onde ele chegou, mas eu não consigo dar essa resposta aqui porque eu não estudei essa parte não científica dele. Mas há uma probabilidade que elas tenham motivado Impossível ele para o lado científico por conta dele querer achar um caminho para poder... Só não tem o registro, esse negócio. E pode até ter, isso que eu estou falando. Talvez, assim, é uma obra muito profícua. Eu não
me dediquei a ela, mas tem muita coisa, muita gente estuda essas obras não científicas do Newton, mas tentaram eu dar uma desconheço. suprimida acadêmica, porque como era uma coisa meio ocultista, não queriam meio que manchar a reputação, tentaram dar uma suprimida e afastar do acadêmico, aí separaram o princípio, cherry picking da história. Porque falaram que, eu não sei, eu não lembro de ouvir isso, mas tem muito tempo, né, que a gente vai vendo as coisas, vai esquecendo de onde veio. Falou que ele, ocultisticamente, sabia que tinha uma energia que não era visível no universo que fazia as coisas se aglutinarem. Aí ele, cara, tem uma energia, eu preciso tentar entender essa energia, mas a gente não vê. Mas tinha algum desenvolvimento ocultista que falava que tinha essa energia. Eu não sei se é verdade. Aí que ele descobriu a gravitação por causa disso. Ele falou, preciso calcular, já que eu não sinto, não vejo. Aliás, eu sinto, mas como eu sou um peixe dentro do aquário, ele não sente, digamos assim, a água, né? O ar. É só quando ele sai que ele vai. Aí ele descobriu a gravitação porque ele queria saber essa energia aí que os ocultistas falavam que tinha, que era perene no universo. Que tinha... Nesse caso, não. Porque aí, assim, o conceito da gravidade, aí isso passa pelo livro que eu escrevi. O conceito da gravidade é um conceito que vem ganhando força ao longo da história até culminar no Newton. Não que fosse científico. Sim, assim, o termo gravidade, como isso era usado, tudo, estava muito associado ao comportamento dos corpos, que aí você tem os corpos pesados, os corpos graves e os corpos leves. Aí você tinha a leveza e a gravidade, que fazia com que... Aí você tinha a física dos 4 elementos do Aristóteles, que o fogo e o ar tinham a tendência a subir, porque tinham leveza, e a água e a terra tinham a tendência a cair, porque eram os corpos graves. Então, o conceito de gravidade, ele, por mais que não tivesse o que Newton traz, é uma coisa que vem sendo construída ao longo da história. Então, assim, já dava para ter essa percepção de que alguma coisa ali ia acontecer. Mas não invalida, acho que, alguma coisa que você traz. Assim, não é uma coisa que vem do zero. Tem um meme aí, que eu recebi até outro dia, que assim... Como era antes do Newton inventar a gravidade. Todo mundo flutuando. Né? Isso é bom demais. É bom pra caramba. Como era antes do Newton inventar a gravidade. Assim, você não inventa a gravidade, né? A gravidade tá aí, antes da gente. Ele descobriu o Brasil, tava aí. Pois é, então, como é que é isso? Como é que eu vou explicar um comportamento que eu vejo? Fato. E o Kepler tem uma contribuição muito grande no trabalho da teoria da gravitação do Newton, por conta das leis de Kepler, e aí esse estudo que ele fez de Marte, tudo mais, a questão das órbitas, o comportamento dos corpos. Uma das leis do Kepler fala da questão do movimento dos planetas em relação ao Sol. Então, assim, quanto mais próximo do Sol, mais rápido o movimento, conforme vai afastando, vai diminuindo. Isso tem uma relação ali, guarda uma relação com essa força central. Não tinha teorizado. É uma força central que é uma força que não é de contato, né? É uma força de... Isso no contexto de Newton, né? Depois que vem o Einstein, a coisa fica diferente também. A gente está falando aqui de uma lógica newtoniana. A do Einstein é mais complexa, da questão da interferência em relação ao espaço-tempo, a essa entidade, o que é a gravidade. A massa de um corpo é uma deformação nesse espaço-tempo, ele diz como é que as coisas vão se comportar. Mas, tendo ainda da forma mais simples, que é a forma newtoniana, você tem um conceito que foi depois muito bem fundamentado, que é o conceito de campo, que entra esse conceito com Faraday, quando se fala de eletromagnetismo, né? De campo eletromagnético, mas existe também essa coisa do campo gravitacional. Então, quanto mais próximo da massa, daquele centro de gravidade de uma massa como a do Sol, por exemplo, mais você sente essa intensidade da força. Acho que a grande questão do Newton é que ele formula isso, né? Ele traz isso como uma fórmula, como uma equação extremamente elegante, onde você consegue quantificar essa força conforme você está próximo do centro de massa ou mais afastado desse centro da força gravitacional. Então,
mas que isso já estava ali nos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos. Eu cito Kepler como talvez o principal para o que o Newton leva adiante, já tinha isso de forma muito clara. Mas, de novo, isso não invalida o que você traz, eu só não vou conseguir reforçar a questão de ele acreditar que alguma coisa nas suas obras não científicas e querer explicar isso, e aí fala assim, cara, para explicar isso vou ter que me debruçar sobre essa obra, aprofundar isso aqui, não sei o quê, e aí ele se deparou com algo muito bem estruturado, bem conceituado ao longo da história, e foi, mas eu também não consigo validar isso aqui, porque eu não tinha ouvido falar disso antes. A falar de ciência, não de macumba, né? Você era químico, alquímico do ciência de ciência. Mas ele se dedicou muito à alquimia. Mas essas coisas podem se misturar, né? Não, e assim... Pode ser um pouco dos dois. Então, eu acho que a gente não deve invalidar nada, né? Assim, é só entender o que existe um respaldo, a partir de uma metodologia científica e tudo mais, o que leva até algo que está ali provado, demonstrado, seguindo todos os parâmetros que precisam, e as coisas que a gente ainda não explica, ou nunca vamos explicar, ou que ainda pode nos faltar algum arcabouço teórico aí para explicar coisas que hoje a gente acha que são esotéricas, mas podem não ser no futuro. Então, meu ponto é, quando a gente fala de um Kepler que se dedicou também a temas não científicos, Newton, que se dedicou muito a temas não científicos, naquela época não tinha essa linha divisora e tudo mais. Então é ruim quando a gente tenta fazer isso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que ciência é uma coisa muito clara. Esse lado aqui. O que, assim, não precisa acreditar para a ciência ser válida. Você tem todo um mecanismo que te leva a determinadas comprovações, que depois, inclusive, podem ser comprovadas de forma oposta, e não tem problema nenhum você depois mostrar que uma ideia, um conceito, algo que estava muito bem sedimentado, conforme uma outra linha se desenvolveu, você tem uma outra abordagem para algo que estava muito bem estabelecido. Isso também é ciência, mas você tem todo o mecanismo por trás disso, tem toda uma metodologia. E o que não precisa ser invalidado, é só entender que não é outra coisa, e tudo bem, vamos falar sobre todas as coisas que a gente quiser falar, seja aqui, seja numa mesa de bar, é ótimo falar sobre todos os assuntos, mas é isso, assim, e acho que é legal quando a gente fala sobre isso, até porque vocês atuam muito academicamente, eu não tenho essa atuação acadêmica, que não é por isso que a gente não vai falar sobre todos os assuntos que a gente quiser falar. Só entender em qual caixinha que a gente vai botar determinados assuntos, sem também partir do princípio que essas caixinhas em algum momento não vão conversar, elas podem ter uma interação ali e que bom, e que a gente possa crescer. Não ficar engessado. Com os conhecimentos que são trazidos e que são agregados aí para o que a gente aprendeu e que outras coisas a gente vai aprender a partir dessas trocas que a gente faz. Na nossa área, a gente já discutiu bastante aqui essas questões de ciência, senso comum, heurística, enfim. Não é nem o foco aqui hoje, mas realmente só reforçando o que você está falando, o cuidado que a gente tem de não ficar preso 100%, não é difícil falar isso, né? Não é ficar preso na ciência, mas é entender que a ciência ela nos norteia, mas você não pode abrir mão de uma coisa que talvez seja muito maior que isso. A ciência ela é um pedaço criado pelo ser humano ou entendido pelo ser humano para tentar explicar coisas e sem ter conseguido até hoje ter sucesso em explicar tudo. Eu acho que nunca terá. E ela acontece porque a gente questiona. Isso. E aí tem o fato da gente questionar a própria ciência, não para invalidá-la, mas até pode ser para invalidar, mas assim, é o tempo inteiro questionando, o tempo inteiro confrontando, e não precisamos aceitar passivamente porque alguma coisa... Porque isso até, guardadas as proporções, é o que eu estava falando da evolução entre o que o Newton fez e o que o Einstein faz, muito descolado no tempo. Você tem uma evolução significativa, um aprimoramento da técnica científica que leva para um outro patamar. Uma coisa não invalida a outra, mas é um refinamento, é o quanto que você questiona. Assim, cara, beleza, o Newton fez, parou,
sacramentou. É uma coisa muito interessante da ciência, que é o Lord Kelvin, né, da escala de temperatura Kelvin. Ele, numa palestra que ele dá lá no final do século XIX, se eu não me engano, que ele, numa palestra para vários acadêmicos, ele fala que a física estava quase sem problemas, todos os problemas estavam sendo resolvidos e que só tinham 2 nuvens no horizonte, que era o problema do éter luminífero e o problema da radiação de corpo negro. Esses os 2 problemas da física. Uma vez resolvidos esses problemas, não teria um problema sem a física, estaria finalizou, esgotada. E aí, quando você começa a aprofundar para tentar resolver os 2 problemas, você inaugura a relatividade e inaugura a mecânica quântica. Aí piorou. Olha o que os 2 problemas que, uma vez resolvidos, encerrariam, abriram novas áreas da física e depois outras tantas vieram. Mas o ponto é isso, é questionar, é confrontar um determinado problema, mesmo que você ache que assim, vou resolver isso e acabou, e aí você se depara com uma nova área. Então é importante entender que tudo deve ser questionado, inclusive a ciência, né? As ideias que vêm com base em toda essa metodologia. Algumas coisas a gente não vai conseguir, pelo menos inicialmente, superar ou avançar, mas que num tempo maior, numa escala de tempo maior, isso pode acontecer e tudo bem. E algumas coisas você vai questionar e fala, não, olha, que bacana, isso daqui me permitiu ir por esse caminho. Mas, de novo, existe uma forma de você fazer isso, e acho que todos nós sabemos disso, uns usam mais, outros menos, e o quanto a gente tem que entender que existe um critério, uma forma de ser feito. E existem outras coisas que podem, de alguma maneira, contribuir, mas que não seguiram não passaram por esses mesmos processos. E aí a gente acaba dando essa classificação, que é importante, mas que também acho importante que a gente ouça, interaja com outros conhecimentos, com outras pessoas que pensam diferente, pessoas que falam de coisas que não são da nossa realidade, para a gente poder... E acho que isso que a gente está fazendo aqui é um pouco disso também, né? De uma transversalidade entre áreas. Eu estou falando mais, porque eu sou o convidado, mas eu sento na mesa com vocês e ouço vocês falando um monte de coisa que eu acho maneira pra caramba e me provoca. Às vezes eu fico buscando paralelos em relação ao meu campo de conhecimento, né? Quando vocês estão falando lá da educação física e dos temas que vocês abordam e tudo mais, eu falo assim, cara, porra, que interessante isso, né? Então, é importante que a gente tenha essa interlocução com outras áreas para entender. Tem uma coisa que eu acho sensacional, e eu não sou especialista em nada disso, mas eu falo como um curioso, né? Como um cientista de uma forma ampla. Eu estava com uma questão do fígado e tal, e tinha que fazer um exame. E aí a médica foi me explicar, eu não me lembro o nome do exame, mas era um exame que era uma ultrassonografia que tinha um equipamento que dava umas pancadinhas na região da barriga e esse ultrassom ficava captando o comportamento do fígado. E aí fala assim, cara, isso foi inspirado em algum procedimento geológico. Não sei o quê. Eu falei assim, cara, olha que coisa sensacional. Eu fico imaginando uma hepatologista casada com um geólogo. E aí eles trocando ideia, falando assim, cara, porque quando eu dou uma pancada, eu fico medindo o que acontece no interior da Terra, pego sei lá que equipamento que vai dar essa pancada, o que você vai medir. Mas que aí a pessoa chega e fala assim, se eu fizer isso, uma pancada na superfície da barriga ali, medindo o que acontece no fígado, para ver a rigidez, para ver o quanto o fígado pode estar ou não comprometido. Assim, cara, isso é sensacional, sabe? Assim, porra, isso é muito interessante. E como cientista, eu não entendo nem de geologia e nem de fígado, e de repente você olha e fala assim, cara, é interação entre áreas, é o quanto você está aberto a trocar com determinados pares, mesmo que não sejam os pares, par cientista, não par duas pessoas da área de educação física ou 2 pessoas da astronomia, não, assim, quanto a gente pode trocar e, eventualmente, o quanto a gente está aberto para ouvir alguma experiência e falar assim, pô, será que se eu aplicasse isso na minha área, isso poderia ter alguma utilidade? Então, eu gosto
interação humana, de uma forma geral, e quando a gente fala de um conhecimento científico, eu acho que tem coisas que podem contribuir para além, né, do dia a dia ali, pode ter alguma contribuição, como esse exemplo que eu dei aqui. Espero não ter cometido aqui nenhuma heresia né, na forma como aconteceu. Não, porque eu tô aqui, eu especulei uma parada com base numa experiência que eu vivi. Mas pode não ser nada disso. Pode não ter um hepatologista casado com um geólogo, pode ser por outro motivo. Mas a brincadeira assim, de como é que essas coisas acontecem que é interessante. É a oportunidade que a gente acaba criando quando a gente está com a mente aberta conversando com outras pessoas. Quem lê bastante pesquisa científica, como nós lemos, sente muita falta disso às vezes, essa integração. Alguns conhecimentos talvez estivessem ainda mais avançados se tivesse um pouco mais dessa integração entre setores, até de humildade. Se eu vou falar, determinado ponto que eu vou falar, talvez um biólogo que não tenha nada a ver com a educação física, um cara de ciência computacional que não tenha nada a ver com a educação física, talvez contribuísse muito para aparar algumas arestas, o que não quer dizer que vai resolver o problema. Porque, voltando aqui numa coisa que você falou, que a ciência, essa frase me chamou muita atenção, a ciência ela não precisa que você acredite nela. Isso é espetacular, porque a ciência, e aí a gente vem para o fato de que a ciência precisa ser questionada. Ao mesmo tempo que, para a gente fazer ciência hoje, se você olhar, a gente precisa acreditar em algumas coisas, que alguns conhecimentos que são dados, que não são... você não tem uma pesquisa sobre certas coisas. Você não tem uma pesquisa. Eu vou falar um negócio bem absurdo aqui. Experimental, que se você jogar um ser vivo de uma determinada altura, ele vai se espatifar e morrer. Você precisa de um artigo científico para saber disso. Então, tem certas coisas que estão dadas. Então, nesse sentido, tem um pouquinho de crença, mas é uma crença dada, bacana, não é uma crença mística. Uhum. Então, essa crença não mística, eu acho que ela é importante na ciência, mas a ciência não é crença. E aí, ela é questionamento. E o que eu costumo dizer é o seguinte, primo, você falou essa história aí do Kelvin, cara, a ciência, a gente está sempre aqui, a gente tem uma porta que a gente precisa abrir. Cara, essa porta aqui cara, quando eu abri essa porta aqui, eu resolvi um problemão. Porra, toda vez que você abre uma porta, blum, quando você passa dela, tem mais 10 para você abrir. Você vai naquela... E eu acho que esse negócio não vai parar nunca mais. E aí, eu que não sou um cara religioso, isso me dá uma porrada na boca do estômago sempre que eu falo assim, cara, qual é a parada que tem aí que a gente não tá vendo? Então, assim como você, eu também sei que não é religioso, mas a gente tem não um respeito pelo místico, mas um respeito pelo metafísico. Eu acho que dá para falar dessa maneira, amor. Porra, cara, a gente está muito longe de compreender. Uhum. Quando o Einstein traz um negócio como essa relação espaço-tempo, que fica difícil de botar isso na cabeça, isso já para mim é um negócio assim, bizarro. Então tem essa coisa de calma, galera, a ciência descobriu aqui, porque eu já escutei a frase, eu acredito na ciência. E parece, eu olho isso de fora, primeiro olho assim, caraca, cara, tá surgindo um novo Deus. Ou ciência vai se candidatar. Não, tá surgindo um novo Deus, cara. É um novo Deus. Que a gente já tratou disso aqui, né? Porque o cara, sem querer, ele fala assim, cara, eu não acredito em Deus, mas eu acredito na ciência. Transforma a ciência num novo Deus, que é um Deus mais organizado materialmente para ele palpar. E não se dá conta essa infinitude da ciência, né? Porque ela está presa na limitação humana e trata como se ela fosse algo divino. Eu tenho um pouco essa visão sobre isso aqui, a problemática que a gente apresentou aqui sobre o cérebro. Isso, pô. Eu nem sabia que a gente ia falar sobre disso, eu vim vestido disso, né? Eu nem tinha visto, eu só estava olhando Science. Ela não tá nem aí porque você acredita. Você acredite nela. Acredite. É isso, eu concordo. Mas ela precisa que você a questione. Claro, o tempo inteiro. E ela vive disso. Ela vive disso, né? Exatamente. E por isso que não para de abrir porta. Precisa desses questionamentos. Você não pode questionar falando que a Terra é plana. Aí tu é melhor calar a boca e tu não questiona. Sim, cara, é um questionamento que cai rapidinho. É quase como pular do prédio e descobrir que você vai se espatifar lá embaixo. Assim. Cara, eu ia falar, mas eu falei assim, eu não vou fazer essa piadinha. Eu vou segurar essa piadinha. Mas já que eu fiz pra gente
encaminhar para o final, que o nosso tempo está acabando. Fala rapidamente essa da história de descobrir que a Terra é redonda. Eu acho legal. Um geoide, né? Não é redonda, é geoide. Redonda, pô, foi mal. Mas falei merda, pô, né? Mas, cara, geoide é sensacional, né? Porque o que é um geoide? Fudeu. É alguma coisa que tem a forma da Terra. O único geoide que existe. Assim, o Carlos, ele tem o formato carliano. É tipo isso, né? Carloide, brunoide, alanoide. Mongoloide com o Carlos ficou perfeito. Primoides. É tipo isso, exatamente. Mas, assim, em relação à esfericidade da Terra, né, a gente já é algo que é tratado desde os tempos da Grécia também. A gente tem duas frentes de discussão sobre isso. O Aristóteles trata desse tema por conta do formato da sombra da Terra nos eclipses lunares, né, que tem a projeção da Terra na superfície da Lua, a projeção da sombra da Terra na superfície da Lua, pela configuração entre Sol, Terra e Lua. O que acontece nesse eclipse é que a sombra da Terra faz com que haja o eclipse lunar. E esse formato é circular, o que pode ser eventualmente questionado, porque a forma da Terra plana poderia ser circular e dependeria aí da forma como está. Mas, sim, aí você teria que imaginar que a posição em que determinada sociedade ocuparia nessa terra de moeda, sei lá, no formato, que você teria uma dificuldade de conseguir entender como é que seria a ocupação e a projeção do Sol. Mas já era um insight ali, alguma coisa que remetia à circularidade ou esfericidade. Mas o grande experimento, que também é um experimento que eu acho que ele é melhor compreendido de forma visual, com imagens. Existem muitas imagens sobre isso na internet, que é o experimento do Eratóstenes, um cientista grego, que ele observou que no mesmo dia do ano, óbvio que não no mesmo ano, mas ele esteve em cidades diferentes do Egito. Ele esteve em Alexandria e esteve em Siena, duas cidades distantes. Ele conhecia a distância entre essas cidades. E no mesmo dia do ano, se eu não me engano, no equinócio, o solstício é um equinócio, mas se eu não me engano, no equinócio, ele sabia o dia, sabia o que estava acontecendo e sabia como a sombra de uma vara que estivesse fixa no chão deveria se comportar, né? Ou como seria a incidência de raios solares no fundo de um poço. Assim, se você tem mais ou menos o mesmo comportamento. Se o Sol está alto no céu, que a gente chama de Sol a pino, o Sol está a 90 graus no céu, a nossa sombra não existe nessa condição. Então, naquele momento, era solstício. Então, por essa característica, eu acho que era num dia de solstício. Então, o que a gente tem ele sabia que naquele dia, naquele horário, não haveria sombra de uma vara fixa, né, em pé no chão, ou que o Sol iluminaria o fundo de um poço, deveria iluminar o fundo de um poço, porque estaria muito alto e essa iluminação chegaria no fundo de um poço. E aí, o comportamento que ele viu da sombra em Alexandria e em Siena foi diferente no mesmo dia, no mesmo horário. O que deveria apresentar um determinado comportamento, ou seja, não ter sombra ou iluminar o fundo de um poço, acontecia em uma cidade e não acontecia em outra. O que pressupõe, que pode ser adotado como hipótese, é que a Terra é esférica. E aí, pensa agora, se você tivesse a possibilidade, você está com um rádio, você em Siena, o Alan em Alexandria, no mesmo dia, na mesma hora, fala assim, ei, tem sombra aí? Aqui tem. Pô, aqui não tem, aqui o Sol está a pino. E aí não está a pino porque ele está fazendo uma sombra. Essa vara tem sombra num lugar e não tem sombra em outro. Essa vara chama de gnomon, né? Então, se no mesmo dia, na mesma hora, existe sombra dessa vara num lugar e não existe sombra em outro lugar, o pressuposto é que a Terra é esférica. Ele conhecia a distância entre as cidades, ele faz um cálculo simples medindo o ângulo dessa sombra, né? O
o ângulo envolvido ali, uma conta de triângulo, uma regrinha de 3, ele consegue calcular o diâmetro da Terra. Cara, com essa conta. Imagina o cara. E assim, esse conhecimento ele acabou se tornando um conhecimento que foi passado adiante. Então, o que foi documentado sobre isso foi disseminado em algum nível. Então, tem gente que fala assim, porque as grandes navegações, eles achavam que iam cair num abismo, né? Eles estavam... Esses caras eram privilegiados, que tinham acesso ao conhecimento, a estudos, eles já sabiam que a Terra era redonda, eles não estavam numa missão suicida, eles sabiam que estavam seguindo esse caminho. E aí, claro, depois você tem outras formas de comprovar, tem imagens também muito disponíveis na internet, que é assim, coisas muito intuitivas, né, de você ver algumas, essas torres de... captação de vento, energia eólica, que ficam espalhadas às vezes lá em Fortaleza, tem muito, aí vão para dentro do mar às vezes, e aí você vê que elas vão sumindo, vão ficando mais baixas, ou um navio que está chegando distante, que você vê um pedaço depois, e óbvio, né, naves, foguetes que foram lançados, registros no espaço e tudo mais. Então, assim, são questões que foram feitos foram levantadas algumas hipóteses e alguns estudos com esse tipo de comprovação matemática que eu falei para vocês, mas hoje em dia, enfim, existem várias formas da gente mostrar de maneira bem simples que a Terra é redonda, então é algo que a gente não é facilmente explicável e demonstrável. Beleza, então não somos terraplanistas. Amoroso não segurou a piada. Ô, primo, a gente estourou o horário, eu já imaginava que isso ia acontecer. Eu vou, antes de te passar a palavra, vou passar para o Amoroso depois que eu falar, que eu não vou te agradecer, porque isso aqui para a gente é o que a gente faz sempre, né? A gente nunca ficou muito tempo, não lembro de ter ficado mais de 6 meses sem te ver, mas desde 2009, você tem 16 anos, que a gente se vê sistematicamente todo mês, sem falta. Uma ou outra que você foi eu não podia, mas acho que de uns 6 anos para cá... Tá firme. Tá muito firme. Na pandemia, a gente fazia um encontro online para não deixar de se ver. Xaropá estava em casa. Há algum tempo que eu já tenho essa questão também com o Amoroso com o Gulu, por conta aqui do podcast, a gente se encontra todo mês. Quando eventualmente não consegue ter uma gravação, a gente dá um jeito. O que eu tô querendo dizer é que a gente tem um enorme prazer de estar junto. Essa resenha, ela vai se estender, sempre se estende, a gente vai sair daqui, vai continuar junto. E aí, é o que você falou, como não convidado, como a gente vai cair na porrada, um vai atropelar o outro falando, vai ser aquela falta de educação. Talvez seja legal até gravar isso um dia, que vai ser bastante divertido, mas, porra, legal demais, cara. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Acho que a galera vai gostar da história que aqui foi contada. E vou passar para você, sem mais delongas, para a gente poder passar a palavra para ele para terminar o podcast. Eu agradeço muito ao primo, Bruno, de ter vindo aqui e ter trazido esse conhecimento histórico. Eu já dei umas pinceladas, estudei um pouquinho há muitos anos, eu sou muito entusiasta do tema. Achei muito interessante a apresentação dele, falando de questão da carreira. E tinha muita coisa ainda para explorar. Porra. A vivência dele na educação, dos desafios enfrentados, essa coisa toda. Tinha muita coisa que é até tema do podcast. Que pode ser um novo encontro aqui para falar um pouco sobre isso. Esmiuçar mais um pouquinho esse detalhe. Acho que do real, né? Do real da educação. A gente, quando tá sozinho, eu e o primo, falei que era para encerrar, né? Tomar cuidado, porque senão o Fábio vai comer o nosso pescoço ali, nosso fígado. A gente, quando está sozinho, é improvável que em todas as conversas que a gente faz, a gente não fale de educação, que é o tema que a gente mais gosta de falar. E com muito mais convergência que divergência nesse assunto especificamente. Futebol, a gente quase diverge quase de tudo. Mas a gente fala pouco de futebol. Não, porra, você meteu uma camisa do Flamengo, e o Flamengo foi campeão da Libertadores. Agora a gente está com convergência total, né? Me traz a camisa do Flamengo na casa dele. Na frente da minha mulher, que é flamenguista. Não, a Karina falou, agora você usa, que teu primo trouxe. Falei, caraca, vou ter que botar. Como eu não torço pra ninguém... Flamengo campeão da Libertadores. E Flamengo campeão da Libertadores. Eu não torço pra ninguém, eu torço pro... Aí, nesse caso, eu vou torcer pro time carioca e na final de quarta-feira eu torci pro time brasileiro. Infelizmente, não deu. Bom, senão a gente não vai sair daqui, Amoroso. Depois do que eu falei, agradeço muito ao primo.
um privilégio tê-lo aqui e apresentar esses temas interessantíssimos que tem tudo a ver com o nosso podcast. E é isso. Beleza, primo, palavras finais aí pra gente. Cara, é muito bom, né? Eu, assim, gosto muito de trocar essa ideia com vocês. Acho que é a primeira vez que a gente faz uma conversa tão organizada, porque a gente se interrompe a beça. A disciplina deu certo aqui. Né? Assim, se fosse a gente do jeito que a gente funciona, é isso que você falou, é um interrompendo o outro. Mas, assim, é uma honra poder estar aqui com vocês conversando, sempre aqui, de forma que seja no podcast, é bacana pra caramba, mas é algo que a gente tem feito sempre, é sempre muito bom poder conversar com pessoas tão qualificadas e que agregam tanto, acho que, para o conhecimento de uma forma geral. Parabenizar vocês pela iniciativa aí do podcast. Dizer que, cara, é aquilo que você falou no início, assim, é muito maneiro a gente poder concretizar determinadas coisas, né? A gente que se conhece desde que eu nasci, é muito bom a gente construir a relação que a gente construiu, ter essa forma de conduzir as coisas como a gente conduz. A gente aprende muito, né? Assim, a gente vem lapidando a nossa relação há muito tempo. Você é como se fosse um meu irmão, só que as nossas mães são irmãs e a gente criou essa relação aí. É muito bom a gente poder fazer isso sempre. Então, estou sempre às ordens. Se quiser trocar essa ideia de novo gravada, a gente grava, porque nas resenhas que a gente faz fora daqui, não vai parar, a gente vai continuar, e que bom que a gente vai continuar. Espero que tenha sido útil aí para a audiência de vocês. E se quiserem fazer algum contato aí, eu estou à disposição. Eu gosto dessa interação com todo mundo, então acho que vocês vão botar aí o arroba lá. Aparece o teu arroba aí, na rede social e tudo mais. Aparecendo. Então, se alguém quiser trocar ideia, é só chamar que eu estou à disposição. Valeu, obrigado aí, gente. Fechado. Muito bom. Valeu, primo. Valeu, amoroso. Forte abraço, galera.